Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. De mãos limpas. Continuação do capítulo 10. Fechou os olhos rapidamente, os cílios úmidos. Era hora de falar seriamente. Soltou o ar pela boca e, quando abriu os olhos, guiou-os imediatamente aos de Parkinson. Mais uma vez se encararam. O que aconteceu entre você e Rony? De verdade. Quando e por quê? A língua de Parkinson umedeceu seus lábios e ela esperou alguns segundos antes de responder. Provavelmente estava formulando a resposta a que lhe comprometeria menos. Se não quisesse dizer nada, Hermione cruzaria os dedos nas costas para que Harry os visse e ambos tentariam persuadi-la de outra forma. Eu não deveria te contar absolutamente nada para que você se sentisse melhor. Não é como se fôssemos melhores amigas, Violet. Ela disse, finalmente, um tom amargo em sua voz. Hermione respirou fundo mais uma vez, tentando manter a calma. Como seria possível que Rony ficasse com uma mulher dessas? Malfoy, ela até entendia, porque Parkinson parecia o tipo de mulher que ele gostava. Mas Rony voltou a tamborilar as unhas sobre a própria coxa. Infelizmente, Parkinson só funcionava com chantagens. Sabe, Audrey, você está ilegalmente vivendo como trouxa. Ninguém no ministério sabe que você mudou de nome. Você falsificou uma carteira da Ordem dos Advogados para poder dar para Malfoy no meio de Azkaban. O que mais? Você acusou Leon Riston de estupro e também o acusou de roubar a fortuna dos Malfoy. Mas, ao mesmo tempo, você acusou o meu noivo de roubar essa mesma fortuna. E depois eu fiquei sabendo que você dormiu com ele por algum motivo do qual eu não tenho certeza. E meu melhor amigo, por acaso, é Harry Potter, chefe do departamento de Aurores. Será que você vai continuar sendo burra a ponto de não me dizer o que eu preciso saber? Parkinson riu. Suas bochechas magras afundaram em covinhas com o movimento, e a ponta de sua língua tocou seu canino. O que você quer saber, enfim? Já disse o que aconteceu entre você e Rony. Só isso? Quem roubou o dinheiro dos Malfoy também? E por que diabos você inventou uma coisa para Draco e outra para mim? O que realmente está por trás de tudo isso, merda? Quero saber a verdade, Parkinson, de uma vez por todas. Nada do que eu disser vai anular sua culpa, Granger. Dependendo do que for, vai. Parkinson soltou lentamente o ar pelo nariz, levantando-se. Contornou o divã e o sofá em que Hermione estava. A Grifinória acompanhou seus passos, certificando-se de que ela não chegaria perto do lugar em que Harry estava. De fato, passou bem longe. Foi a uma espécie de bar que estava atrás do sofá, abrindo uma garrafa de alguma coisa, o hobby de seda marcando as curvas leves de seu corpo. Gostaria de beber alguma coisa, Granger? Whisky, vinho, vodka? Hermione passou a mão pelo rosto. Seria muito fácil beber qualquer coisa, se entregar aos efeitos do álcool e ligar um foda-se para tudo que iria escutar. Sim, seria fácil, mas nunca escolher o caminho simples. Não seria agora que iria mudar. Água. Faz muito tempo que não bebo água, Parkinson disse, provavelmente sorrindo. Houve o som de gelo e de copos se batendo. Alguns minutos depois, Parkinson estendeu para Hermione um grande copo de vidro avermelhado, cheio de água. Hermione deu um grande gole, sentindo a mesma umedecendo os caminhos secos de sua garganta. A Sonserina segurava o uísque entre os dedos, ainda em pé. Para de me enrolar e fale logo, Hermione disse, um tom de voz irritado. Segurou o copo com as duas mãos, apoiando a base do mesmo em seu joelho. Parkinson sorveu de um gole de uísque, deixando que uma pedra de gelo escorregasse por sua língua. Mordeu o gelo. Hermione sentiu o braço arrepiar. Tinha um pouco de aflição com essas coisas. Era como arranhar o quadro negro. Foi como você disse, sem mentiras, sem pretextos. Eu me apaixonei por Rony durante a guerra e ele se apaixonou por mim, embora ele jurasse com os pés juntos que não. Eu tenho certeza que sim. Nós sabemos, não sabemos, Granger, quando o homem que amamos retribui o sentimento. Mas Rony estava definhando de fome, de miséria. Ele não conseguia nem ao menos pensar direito por isso. Não quis viver nosso amor, então. E foi aí que eu, desesperadamente buscando ficar com ele, fiz a proposta.
Fique comigo e eu pago. Você deve entender, Granger, que Rony nunca foi uma pessoa má. Ele não queria te trair, mas a necessidade do dinheiro e de ficar comigo foram maiores do que a lealdade grifinória. Só que eu, apesar de ter prometido ajudá-lo, também não tinha absolutamente nada. Você sabe que meus pais faliram durante a guerra, não sabe? Então, como eu poderia dar dinheiro a eles se não tinha dinheiro nem para mim? Foi quando Narcisa foi o último pela primeira vez na vida. Ela me disse que eu e Draco deveríamos usar o dinheiro dos Malfoy para tentar fugir depois que a guerra terminasse, se caso o Lorde a perdesse. E isso ficou na minha mente, até que eu me lembrei que a fortuna dos Malfoy estava confiscada num banco escocês, aos cuidados dos Aurores, o que era dinheiro suficiente para que eu pudesse ajudar Rony e ficar com ele para o resto da vida. Aí eu comecei a estudar os arredores do banco em Newton, que guardava o dinheiro. Ora, ser neutra durante a guerra me deu possibilidades 1000 para ir e vir de onde eu bem entendesse. Foi assim que percebi que o Auror que guardava o banco era Liam Houston. Pesquisei tudo que pude em relação a ele. Ouvi uma conversa, um dia, entre ele e Rony sobre Gina Weasley. Descobri que ele era apaixonado por ela há muito tempo. Então, estruturei um plano muito bem estruturado e coloquei-o em prática. É incrível as coisas que fazemos quando amamos alguém. Quando eu cheguei disfarçada de Gina Weasley em Liam Houston, numa noite qualquer, e disse que precisava do dinheiro dos Malfoy para sobreviver, ele não desconfiou. Um pouquinho de sexo, e ele não desconfiou. De tão absurdo que estava na ideia de estar transando com o amor da sua vida. Poção polissuco é algo mágico, não é? Você sabe bem disso, Granger. Eu sei que sabe. Ele abriu o cofre para mim e transferimos o dinheiro para a conta dele. Durante algum tempo, continuei me fazendo de Gina Weasley para encontrá-lo e conseguir sacar o que fosse necessário. Quando percebi que, mais cedo ou mais tarde, alguém descobriria que eu não era Weasley, resolvi que deveria dar um fim em Houston. E o que poderia ser mais delicioso do que usar Draco de laranja nessa história toda. Fingi que tinha me machucado e corri para Londres, para o beco diagonal, onde os comensais estavam instalados. Fiz questão que todos eles me vissem ferida e fui até o quarto de Draco. Chorei, abracei-o. Disse a ele que Houston tinha me encontrado numa rua da Escócia naquela noite e me estuprado. Disse que estava com medo. Ele me abraçou de volta, me consolou e disse que ficaria tudo bem. Draco consegue ser extremamente carinhoso quando quer, não consegue? Gina tinha marcado um encontro com Houston num hotel naquela noite. Disse a Draco que ele estaria lá. E Draco foi. E o resto da história você conhece, não? O Aurorzinho morreu, sem nem ao menos se defender, sem ter tocado a pobretona nenhuma vez. Retirei todo o dinheiro de Houston e guardei-o comigo. Continuei pagando o Rony e ele continuou comigo, por um bom tempo, até que a guerra acabou. E quando a guerra acabou, Rony sumiu por um mês. Simplesmente sumiu. Eu só sabia que ele estava vivo porque as notícias sobre Potter sempre contavam com o nome dele em alguma linha. Então, quando ele apareceu no meu quarto mais uma vez, no Natal, veio com uma história de que não poderia mais se encontrar comigo, que não precisava mais do meu dinheiro. Ele quis ficar, Granger. Ele quis ficar. Mas ele estava noivo, não estava? Há alguns dias ele te pedir em noivado. Eu financiei o noivado de vocês. Draco financiou o noivado de vocês. Se não fosse por nós, vocês teriam esperado até o fim do mundo, até que ele pudesse te pagar uma aliança. E Rony me deixou. Por mais que aquilo doesse nele, ele me deixou por sua causa. Eu fiquei com raiva, com muita raiva. Me senti usada, me senti humilhada por um Weasley. Então eu mais uma vez fui até Draco e lhe contei algo que, querendo ou não, era verdade. Contei-lhe que o Weasley havia roubado seu dinheiro. Eu não queria que Rony morresse. Eu o amava. Eu só queria que Draco lhe desse uma lição. Mas a coisa fugiu do controle. Sem pretextos, sem mentiras, Granger. Eu não menti para você, Houston. Eu não menti para você. Houston roubou o dinheiro de Draco. E também não menti para Draco, já que Rony também roubou o dinheiro. Talvez inconscientemente, mas roubou. A única pessoa que foi enganada nessa situação toda fui eu. E veja só, eu estou melhor que todos eles. Eu estou melhor que você. Há recompensas, Granger. Há sempre recompensas. Hermione franziu as sobrancelhas. Estava perplexa. De repente, a sede foi maior que a surpresa e ela precisou beber toda a água no copo de uma vez só.
Não conseguia acreditar numa só palavra do que escutara. Não fazia sentido algum, porque Rony não era assim. Rony não era assim. Rony era uma pessoa boa que não enganaria ninguém daquela maneira. Ele poderia até ter ficado com Parkinson pelo dinheiro, mas daí gostar era um caminho muito grande a ser perseguido. Rony não gostava de Parkinson. Tudo naquela vida poderia ser uma grande mentira. Mas Rony a amara. Isso não era mentira. Hermione tinha certeza que Rony a amara absurdamente. Dos 11 anos de idade até o dia de sua morte. Do mesmo jeito que ela também o amara. Rony não podia ter amado outra mulher. Era impossível. Piscou algumas vezes, sentindo os olhos estranhamente marejados e ardidos. Vontade de chorar? Respirou fundo, com alguma dificuldade. O ar parecia ter diminuído e, aos poucos, a sensibilidade de suas mãos em volta do copo parecia ter sumido. Hermione fungou, virando um pouco o corpo, encarando os joelhos castanhos de Parkinson. Eles estavam estreitos devido a um sorriso. Por que eu deveria acreditar nas coisas que você diz? Perguntou. E falar foi como uma corda em volta do seu pescoço, apertando cada um de seus músculos, tentando estourar sua própria jugular. Hermione piscou rapidamente. Havia algo de errado. Não era uma sensação de mal-estar comum. Porque depois que você morrer, não fará diferença nenhuma. Sentiu o rosto formigar e segurou a ponta da varinha. Restava ver se a varinha era sua. Hermione acabara de desmaiar em cima do sofá, e ele precisava ser rápido. Parkinson dissera algo sobre morte. Alguma merda ia acontecer se ele não fosse rápido. Alguma merda bem grande. Harry travou. De repente, sentiu-se descoberto. A mão ainda estava na varinha. Olhou para ela e conseguiu ver as pernas. A capa estava embolada em volta de seus pés. Havia algo gelado tocando seu pescoço. Algo gelado e afiado. Prendeu a respiração a sentir uma das mãos de Parkinson contornando seu abdômen. Suas unhas arranhando o tecido da camiseta. Você achou que eu não sabia que estava aqui, não é, Potter? A voz veio quase num sussurro. Harry sentiu o coração disparar e tentou ver o que havia em seu pescoço. Um brilho prateado o fez imaginar que fosse uma faca ou um canivete, algo que pudesse estar sobre o bar. Sua jugular pulsou freneticamente. Se Parkinson cortasse sua pele, sangue rojaria por todos os lados. Quando se está com medo, todos os músculos do corpo se enrijecem, tensionados. As pupilas dilatam, os pálpebras se contraem, a respiração acelera e a adrenalina corre por suas veias, te pedindo para reagir o mais rápido possível, mesmo que qualquer tipo de reação pudesse ser muito perigoso. Entreabriu os lábios e sentiu a respiração quente de Parkinson passear por seu pescoço e sua nuca, como se estivesse sentindo o cheiro de algo e quisesse sorver disso. Harry movimentou lentamente a mão para segurar a varinha melhor, mas Parkinson foi rápida. Retirou ambas as varinhas de seu alcance. Parkinson, você vai ser presa por falsidade ideológica, por ser cúmplice de 2 assassinatos, por ter planejado e executado o roubo dos Malfoy, por suborno, por... Não acho que você esteja em condições de me prender, Potter. Ela disse. Harry sentiu a pele do pescoço arder e um líquido quente escorrer por ele, passando por suas cravículas e manchando a camiseta de vermelho. Olhou para Hermione desmaiada sobre o sofá, uma aparência cada vez mais clara. Precisava fazer alguma coisa, rápido. Que merda você está fazendo, Parkinson? Harry perguntou. De repente, sentiu a ponta de uma das varinhas contra a pele de seu abdômen. O coração acelerou ainda mais, descompassado. O fluxo de sangue saindo pelo corte em seu pescoço aumentou. Parkinson continuava cheirando sua pele. Seu cheiro é parecido com o dele, ela disse, devagar, descendo os lábios secos por sua nuca. Harry sentiu-a enfiar a ponta da varinha com mais força na lateral de seu corpo. Você é louca, sabia? Louca e mentirosa. Rony nunca amou você. Ele fez tudo pelo dinheiro, tudo o que você fez com Hermione. Fique quietinho aí, Potter. A boca dela ainda estava contra sua nuca. Harry sentiu os dentes dela arranharem sua pele. Muito bem, era agora. Precisava ser rápido, precisava ser bem rápido. Não era como se nunca tivesse se livrado de um ataque antes. Fique quietinho, você e ela logo irão para o inferno, onde merecem estar. É mesmo? Perguntou, baixando lentamente os olhos e focalizando a varinha. Sentiu os cílios dela roçando os ossos atrás de sua orelha. Num movimento rápido, levou a mão até a varinha, arrancando-a de suas mãos.
Parkinson gritou quando viu que ele conseguira virar-se de frente para ela. Harry jogou as coisas dela contra o bar, fazendo com que as garrafas caíssem, espalhando vidro e álcool pelo chão. Os olhos dela estavam vermelhos, largos, assustados. Harry colocou a varinha contra seu pescoço. Você está presa, Pansy Parkinson. Parkinson passou a língua rosada pelos lábios. Maldita, vadia desgraçada. O tinha feito acreditar numa vida inteira que sua mulher o traíra. E agora descobrira que era tudo mentira. Que era ela. Que Gina nunca se aproximara de Liam com suas segundas intenções. E ela entregara Rony a Malfoy. Entregar a Rony. Você pode me prender, pode fazer o que quiser. Granger vai morrer. Granger vai morrer como deveria ter morrido há muito tempo. O que você deu para ela? Harry perguntou, sentindo o ardor no corte aumentar. A parte da frente de sua camisa já estava toda ensanguentada. Estava de costas para Hermione. Se alguma coisa acontecesse com ela, esqueceria a ideia de prender Parkinson e a mataria. A mataria de uma vez por todas. Parkinson riu. Hermione prendeu com mais força seu corpo contra o bar. Harry prendeu com mais força seu corpo contra o bar. Ela aproximou a cabeça da de Harry, indo até seu ouvido, roçando a boca por ali. Veneno, sussurrou. Harry sentiu um arrepio incômodo subir pela espinha dorsal. Era mentira. Hermione não podia ter sido envenenada. Precisava conjurar logo as algemas e sair dali, para levá-la a um hospital. Era impossível que Parkinson enfiasse veneno na água sem que ninguém percebesse. Enfiou com mais força a varinha no pescoço dela, sentindo-a abraçar seu corpo com as pernas, as mãos apoiadas nos cacos de vidro que estavam sobre o bar. Será que ela também agira como uma vadia com Rony? Será que o prendera da mesma maneira, antes de prometer-lhe ajuda e levá-lo à própria morte? Será que ela o amara? Será que, algum dia, ela sentirá remorso por ter feito com que Malfoy o matasse? Será que ela realmente dera veneno a Hermione? Suas dúvidas foram interrompidas por uma intensa dor na lateral do corpo. Arregalou os olhos, afastando-se, deixando a varinha escorregar até o chão. Observou a barriga para perceber que a faca estava enfiada em seu corpo, próximo ao umbigo. Entreabriu os lábios, em surpresa. Como pudera se esquecer da merda da faca quando tinha um corte no pescoço que não parava de sangrar? A visão embaçou por um momento. Ele viu Parkinson abaixar, pegando a varinha que deixara cair. Quando você se encontrar com Rony, ela disse, aproximando-se de seu rosto. Harry levou a mão ao cabo da faca, os olhos lacrimejantes. Uma dor cruciante tomando conta de seu corpo quando tentou retirá-la dali. Diga que eu sinto muito. E aparatou. O saco já estava ensanguentado quando Nott enfiou na cabeça de Weasley mais uma vez. O Grifinório respirou e o plástico tapou suas narinas. Draco bebeu mais um gole de vinho, devagar, deixando o líquido dançar por suas papilas gustativas. Nott segurava com força o saco contra a cabeça de Weasley, enquanto o outro debatia o próprio corpo em urgência. Respirou fundo, sentindo o cheiro de álcool, uva e sangue misturando-se no ar. Fez um sinal com o indicador para que o saco fosse retirado. Nott o fez, encostando-se na parede atrás de si logo depois. Weasley tinha hematomas feios no rosto. As sardas já estavam quase impossíveis de serem identificadas no meio de tantos roxos. Um corte profundo que sangrava sem parar descia verticalmente de suas narinas até seu lábio superior. Os dentes dele, que apareciam quando ele abria a boca para respirar rapidamente, estavam amarelados por causa do sangue. Vermelhos, né? Deixou a taça de lado, levantando-se e ficando novamente de frente a Weasley. Por que você fez isso? Perguntou mais uma vez. Uma apatia mórbida no tom de voz. Ouviu o som de Weasley engolindo a própria saliva e imaginou o gosto dela. Sorriu com o canto dos lábios. Tinha certeza que era ruim o suficiente para causar náuseas. Eu não fiz merda nenhuma, ele respondeu, a mesma voz desafiante das vezes anteriores. A cadeira balançou quando ele debateu o corpo, tentando de alguma forma se soltar das cordas que amarravam seus pés e mãos. Silêncio. Nott murmurou, apontando a varinha para Weasley. O ruivo calou-se imediatamente. Draco dobrou os dedos, fechando o punho. Estava com um pouco de dor na mão. Imaginava o estado dos nós dos próprios dedos se não estivesse com aquela luva de silicone para protegê-los.
puxou um pouco o braço para trás, adquirindo impulso, e novamente sua mão foi de encontro ao rosto de Weasley, na região dos olhos dessa vez. Primeiro a mão direita, depois a esquerda, depois a direita novamente, revezando. Só parou quando os olhos de Weasley estavam inchados demais para que as íris azul se sobressaltassem. Finite incantatem. Nott desfez o feitiço silenciador. Weasley respirava com dificuldade, quase gemendo de dor, impossibilitado de abrir o olho direito, com um enorme corte acima do esquerdo que embaçava sua visão, embaçava de vermelho. Confesse, ladrãozinho de merda. Draco disse, estalando os dedos doloridos. A cabeça de Weasley cambaleou um pouco para o lado. Draco soltou a respiração pela boca e novamente pegou a taça de vinho. O álcool já estava fazendo efeito em seu cérebro, mas isso só deixava a situação ainda mais prazerosa. Nunca gostara de torturar as pessoas a pedido do Lorde, mas assim, por vontade própria, e ainda por cima com um verdadeiro inimigo, era quase delirante de tão bom. Não vou confessar algo que eu não fiz. Draco sorriu. É esse o problema das vadias, Nott. Elas sempre querem apanhar mais, comentou, olhando rapidamente para o colega encostado na parede. Nott riu pelo nariz, o saco em uma das mãos, pingando sangue, a varinha presa entre os dedos da outra. Levou a taça aos lábios novamente. O dinheiro não era seu, porra. O dinheiro não era seu, Malfoy. O dinheiro era dela. Era dela. O vinho recém-engolido voltou com uma velocidade incrível para a boca de Draco quando ouviu Weasley dizendo isso. A voz enfraquecida arregalou os olhos cinzentos, cuspindo aquela espécie de vômito no chão, uma sensação de fogo subindo por seu estômago. O que você disse? Se aproximou de Weasley mais uma vez. Weasley não respondeu, encontrando dificuldade em respirar. Dela quem, seu filho da puta? Bateu a taça contra o rosto de Weasley. A mesma partiu-se em dezenas de cacos. Alguns foram direto ao chão, enquanto outros penetraram na pele machucada. O vinho que ali restava espalhou-se pelo rosto do ruivo, o álcool entrando pelos cortes e hematomas, fazendo com que a pele dele ardesse, queimasse. Weasley gritou. Silêncio. Nott interviu na hora, fazendo com que o outro se silenciasse. Seus lábios foram imediatamente grudados. Draco socou seus olhos mais uma vez. Só que agora o copo quebrado da taça servia como sua mão direita. O vidro enfiado entrando no rosto de Weasley a cada soco e saindo logo depois. As bochechas, o nariz, os olhos, os lábios. Cada centímetro do rosto dele tornava-se impossível de se identificar devido aos pequenos cortes que se multiplicavam. O corpo do Grifinório estremeceu quando recebeu uma última porrada, e ele deixou a cabeça pender para trás, respirando cada vez mais pesadamente. Finite incantatem. Os lábios de Weasley se desgrudaram, mas nada além de sons baixos e desconexos saíram de dentro deles, uma voz mais fina do que a normal. O silêncio não era quebrado nem mesmo pela respiração raivosa de Draco. Tentou controlá-la apenas para conseguir ouvir o que Weasley dizia. Hermione, me perdoa, meu amor, minha vida. Hermione, o que está tentando fazer, filho da puta? Chamar pela sangue ruim não vai ajudar. Responda a minha pergunta, de quem o dinheiro era. Então, porra. Potter, Noster, Quises, Cálice, Sictum, Nomen Tum. O vinho novamente voltou à boca de Draco, com um gosto amargo e ácido ao mesmo tempo, quando percebeu o que Weasley estava fazendo. Cuspiu o vômito no chão novamente, deixando o que sobrara da taça cair e terminar de se fragmentar. Abriu e fechou as mãos, controlando a vontade formigante que tinha de socá-lo mais uma vez. Advinia regnum tum, fiat voluntas tua. Malfoy, Nott chamou uma voz sóbria, séria, que flutuou sobre todo o silêncio que era interrompido apenas pelas súplicas de Weasley. Malfoy, ele está rezando. Sictum in caelo in et in terra. Eu sei, Draco respondeu, sentindo o estômago revirar cada vez mais. Passou a mão enluvada, coberta de sangue pelos cabelos, afastando-os do rosto. Apertou os olhos. Estavam úmidos e ardidos, mas não eram lágrimas. Era nervoso. Cale a boca dele. Panem nostrum quantidanum nos nobihod. Eu não posso fazer isso, Malfoy. Você sabe que não posso. É magia antiga e... Eu sei, merda, eu sei. Draco olhou para as próprias mãos.
Não poderia silenciar o Weasley com magia, porque orar era uma forma de proteção. Nada que quisesse fazer com as próprias mãos também adiantaria. Filho de uma puta, respirou fundo, olhando desesperadamente pelo quarto escuro, tentando encontrar algo que pudesse calar o Weasley antes que a oração se completasse e ele conseguisse se proteger por completo. Ed dimili nobis debita nostra, sicut es nos dimitumis debitoribus notris. Tentou se lembrar dos ensinamentos de seu pai sobre magias antigas. Nada de magia, nada de mãos. Use um terceiro objeto para silenciá-lo. Nada de magia, nada de mãos. Use um terceiro objeto para silenciá-lo. Et ne nos educas in tentationem. Me dá o saco, disse de repente, estendendo a mão para Nott. O outro comensal fez que não com a cabeça. Temeroso, Malfoy sentiu o coração disparado. Precisava impedi-lo de continuar com aquela merda toda, ou então não poderia mais tocá-lo. Me dá o saco, caralho. Você vai acabar se explodindo. Foda-se, me dá a merda do saco, Nott. Sede libera-nos amá-lo. Draco avançou no colega, arrancando o saco das mãos dele. Enfiou na cabeça de Weasley antes que o mesmo pudesse completar a oração, esticando o plástico em seu rosto machucado, prendendo-o em seu pescoço com a outra mão. Weasley abriu a boca, tentando puxar algum ar para falar a última palavra da oração, mas tudo que conseguiu foi lamber o plástico e sentir o gosto do próprio sangue espalhado nele. Draco segurou com força. Filho da puta, achava que era quem para impedi-lo de fazer o que queria. Pobretão miserável, roubara seu dinheiro, o deixara na merda e ainda imaginara que sairia bem dessa? Achou que se acusasse qualquer outro, Draco perdoaria facilmente? Tremores percorreram o corpo de Weasley, mas Draco apenas pressionou os dedos em seu pescoço com mais força. Apertou o rosto dele com a mão aberta, fazendo o sangue sair dos poros e machucados como água saindo de uma esponja. Weasley gritou com a garganta, mas o plástico abafou sua voz. Nott disse alguma coisa, tentou puxá-lo, mas Draco se esquivou. Ensinaria Weasley a não brincar com ele mais uma vez, a não achar que era idiota o suficiente para cair num truque ridículo de magia antiga. Malfoy! Os gritos de Nott chegavam em seus ouvidos como sussurros. Apenas enfiava com mais força os dedos no rosto dele e prendia ainda mais avidamente o saco em volta de seu pescoço. Faria ele rogar por ar e confessar que tinha roubado aquele dinheiro. Faria com que ele implorasse em não morrer. Malfoy, para com isso, porra! Draco escancarou a boca de Weasley, a mão escorregando no plástico. Não encontrou muita resistência ao pressionar os dedos entre os dentes dele e apertar sua língua. Estava ali a qualquer protesto, a qualquer som. Nada importava que não fosse machucar Weasley para que ele aprendesse a não brincar novamente. Draco seria pobre para o resto da vida, assim como Weasley, mas daria uma lição nele. O ensinaria a não mexer com quem não devia. Sentiu o corpo ser fortemente impulsionado para trás e chocar-se em algo macio. Os braços de Nott seguravam seus ombros, impedindo-o de se mexer, e ambos estavam contra a parede. Nott respirava rápido. A varinha estava no chão. Draco abriu os lábios. Mais vômito subindo por sua garganta. A cabeça de Weasley dentro do saco, pendendo para o lado. Ele está morto, merda. Ele está morto. Draco tentou se desvencilhar dos braços que o seguravam. Ele não estava morto. Ele estava se fingindo de morto para não apanhar mais. Nott o prendeu com mais força, gritando coisas sem sentido. Lutou silenciosamente com o colega por alguns minutos, até que ele o soltou. Foi jogado para a frente, o corpo quase tombando na cadeira de Weasley. Ele está morto, Malfoy. Nott repetiu, pegando a varinha. Soltou as amarras dos pulsos e tornozelos de Weasley. O corpo dele caiu para o lado, no meio do vômito e cacos de vidro, feito um pacote de carne. Nott tirou o saco da cabeça dele. Os cabelos ruivos estavam úmidos de sangue e seu rosto estava quase irreconhecível de tão ferido. A boca ainda aberta. Morto. Draco tirou as luvas, respirando rápido. A boca entreaberta. Sua saliva estava salgada e ele vomitaria mais a qualquer momento. As luvas ensanguentadas foram ao chão. Draco olhou para as próprias mãos. Elas estavam limpas. Precisamos cobrir esses hematomas, esses cortes. Nott dizia, o rosto pálido como uma folha de papel. Merda, Malfoy, você disse que não iria matá-lo. Vai sujar para o nosso lado, de novo. A mesma coisa com Houston. A guerra já acabou. E pisque.
O encantamento fez com que os cortes no rosto de Weasley fechassem, os fragmentos de vidro pulando de sua pele como se fossem expulsos. E pisquem. Os hematomas na região dos olhos se amenizaram. Draco girou o corpo, ficando de costas para Nott e Weasley, e apoiou uma das mãos na parede. Despejou todo o vinho e tudo que comera antes no chão. Logo depois, o cheiro de vômito misturando-se ao cheiro de sangue e deixando tudo insuportável. Nott ainda murmurava os feitiços de cura. Passou as costas da mão pela boca e virou-se. O rosto de Weasley estava quase todo curado. Ele parecia um ser humano novamente. Draco sentiu o suor gelado brotando das têmporas e da nuca. Deu alguns passos em direção ao corpo de Weasley, a ponta de seu sapato próximo ao topo da cabeça dele. Você precisa limpar esse lugar, Malfoy, enquanto eu ajeito as coisas aqui. Limpe as impressões digitais. Limpe tudo. Precisamos fugir antes que nos encontre. E pisque. O corte no busto de Weasley fechou e o sangue foi limpo de sua pele sardenta. Draco concordou com a cabeça. Chutou levemente o topo da cabeça do Grifinório. Diga amém. Agora, filho da puta. Murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outro. A cabeça de Weasley balançou molemente. Draco virou as costas e saiu do quarto escuro, voltando para a sala, lamentando não ter conseguido as malditas respostas que tanto queria. Bip, bip, bip. Acordou com um som insistente ressoando em seus ouvidos e soube que estava viva. Franziu as sobrancelhas e tentou fazer um inventário do próprio corpo. Conseguia respirar, o que era bom. Também conseguia engolir a saliva e mexer os dedos dos pés. Mexer a cabeça foi um pouco mais difícil. Sentiu uma imensa dor no pescoço quando tentou. Resolveu abrir os olhos. Uma luz forte entrou por sua retina e ela precisou fechá-los novamente. Sentia cheiro de metal e de remédio. Provavelmente estava em um hospital. E onde estaria Harry? O que acontecera após seu desmaio? Será que conseguira deter Pansy Parkinson?